Claro, o mundo todo está de cabeça para baixo. A internet é só um microcosmos dentro de tudo isso que está acontecendo. Mas eu quero compartilhar com você um pouco do que eu tenho observado no meu canal no YouTube e que pode servir como referência para todo mundo que é criador ou produtor de conteúdo. E isso também é replicável para blogs ou outras redes sociais. Eu acho que nós estamos vivendo um momento que é importante analisar muito bem os dados, porque ninguém sabe realmente o que está acontecendo e como isso impacta o consumo de conteúdo na internet, o consumo mesmo do ponto de vista monetário, da compra, do comércio. E nós, como criadores de conteúdo, estamos aí para intermediar esse acesso. Muita gente já era criador de conteúdo, muita gente está entrando nisso agora diante da situação de quarentena, porque estão em casa, porque tem mais tempo disponível. Outras pessoas estão passando mais tempo na internet. Eu quero analisar um pouco os meus números, eu acho que vai servir de exemplo para que você consiga analisar bem o que está acontecendo no seu canal, no seu blog, nas suas redes sociais e também para a gente tirar o máximo de proveito dessa situação. Tirar o máximo de proveito, claro, sem explorar ninguém, sem passar por cima de ninguém, né? Tirar proveito dos números, entender e analisar bem o que está acontecendo, porque muita gente ainda vai ser pega de surpresa com tudo o que tem para acontecer ainda na internet nos próximos meses. Olá, eu sou o Marcos Lemos do ferramentasblog.com. Eu preciso começar com um disclaimer. Eu tenho trabalhado, produzido conteúdo para o meu canal no YouTube agora. Eu estou produzindo esse vídeo exatamente no mês de abril. E a minha proposta é que em abril eu faça vídeos todos os dias, do dia 1º até o dia 30. Sim, todos os dias, sábado, domingos, tudo. Vai ter vídeo sempre. O meu objetivo sempre foi produzir vídeos de segunda a sexta, então 3h15 da tarde tem vídeo aqui, faço live todas as terças-feiras, 8 horas da noite. Mas a proposta é fazer o máximo de vídeo nesse mês de abril por causa também do volume de visitas, eu já falei sobre isso em outros vídeos aqui no canal, vou deixar links e referências, em que há um crescimento muito grande do consumo de conteúdo na internet em todos os meios, não só no YouTube, mas blogs, redes sociais em geral, por conta do tempo disponível que as pessoas têm. Eu percebi que eu podia fazer um outro tipo de conteúdo, e é exatamente isso que eu estou fazendo agora, onde eu posso conversar um pouco mais livre, eu não vou ficar tão fechado hermeticamente em um tema muito específico, e vou falar de forma um pouco mais aberta, como se fosse um podcast, e assim você também fica livre para comentar o que achar melhor. E eu quero trazer alguns números, porque eu faço uma análise constante do que tem acontecido no meu canal, no meu blog, nas minhas redes sociais em geral. Eu vou mostrar aqui o meu canal no YouTube no mês de março, quando toda essa crise chegou ao Brasil. E houve um crescimento gigantesco no número de acessos no meu canal, e provavelmente você deve ter reparado isso também. No meu blog foi a mesma coisa. A partir ali do dia 15, 16 de março, mais ou menos. Algumas pessoas sentiram isso um pouco antes, algumas pessoas estão sentindo isso um pouco depois, e o que vai acontecer é que vai ter uma estabilização. E foram esses os meus números do mês de março. Eu tive 163 mil visualizações, 2.600 novos inscritos. Nosso objetivo agora é chegar aos 100 mil inscritos até dezembro desse ano, então eu conto muito com a sua ajuda. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se, ativa o sininho e dá o seu like, deixa o seu like aqui no vídeo também, comenta e coisas do tipo, tem vídeo aqui constantemente. E aí você vai poder perceber que no mês de março eu produzi dentro da minha meta, dentro das minhas expectativas. Eu acho que eu fiquei 2 vídeos ou 3 vídeos a menos daquilo que eu deveria fazer e ganhei 546 dólares. Houve uma flutuação nos ganhos, apesar do crescimento do canal, era para eu ter chegado aqui talvez a uns 700 dólares com esse mesmo número aqui. E se a gente comparar com fevereiro é um mês muito curto, né? Então vamos colocar o mês de março, o mês de janeiro comparado com o mês de março, só para a gente ter uma ideia. No mês de janeiro, que também foi um mês muito bom, eu tive 100 mil visualizações, 480 dólares, ganhei 1.600 inscritos. Se a gente voltar para março aqui, o que a gente vai perceber é que eu ganhei muito mais inscritos, tive muito mais visualizações, 63 mil visualizações a mais e ganhei um pouco a mais. Só que a gente percebe que o gráfico cresce absurdamente depois do dia 16 de março. E aí eu separei 2 gráficos. Um gráfico que vai do dia 1º até o dia 16 de março e outro gráfico que vai do dia 16 de março até o dia 31. E eu acho que você pode fazer essa análise também dependendo do período aí no seu canal ou no seu blog.
E aí o que eu percebo foi o seguinte, o mês de março, no primeiro período, que vai do dia 1º até o dia 16, e por que eu coloquei até o dia 16 e depois repeti o dia 16? É porque tem 31 dias, então para ficar a mesma proporção de dias, né? E aqui, em média, meus dias estavam tendo ali 3.000, 2.500, 3.000 visualizações, até dia 16, 3.200 visualizações, e em 15 dias, 16 dias, eu tive 46.000 visualizações, perfeitamente dentro da média. E 790 inscritos, perfeitamente dentro da média, meus ganhos também, $281, perfeitamente dentro da média. E aí, se a gente salta para um outro período, eu tive 120.000 visualizações do dia 16 até o dia 31 de março. Eu mais que dobrei, eu tripliquei o meu número de visualizações comparado com o período anterior, né? Praticamente tripliquei. 791 inscritos, eu fui para 1.800, 2,5 vezes a mais inscritos, só que os meus ganhos ficaram praticamente os mesmos. Eu tripliquei as visualizações, mas não tripliquei os meus ganhos. Eu ainda vou fazer um outro vídeo sobre a análise dessas questões, já falei também sobre a flutuação de ganhos em canais no YouTube e você pode compensar isso com visualizações. E outro fator importante é que eu também fiz praticamente o mesmo número de vídeos nesses períodos, o que não altera o desenvolvimento e o crescimento do meu canal. E a verdade é que ninguém sabe para onde tudo isso vai, onde nós vamos chegar com essas flutuações de crescimento na internet. É claro que houve um crescimento muito exacerbado, principalmente porque muita gente ficou em casa, muita gente proporcional à nossa população e pessoas que poderiam ficar em casa nesse período. Nós vamos ter uma estabilização também e, é claro, as pessoas vão normalizar o seu consumo de internet a partir do momento em que elas passam a ficar mais tempo em casa e precisam voltar para sua rotina normal ou organizar a sua rotina de uma forma melhor. Mesmo assim, as pessoas, quanto mais elas passam tempo em casa, mais tempo elas têm para consumir coisas na internet. E agora vai ter uma diversificação. O que eu posso perceber, e eu acho que seria importante para você começar a analisar, é onde as pessoas foram parar dentro do seu canal ou dentro do seu blog. Entenda o comportamento do seu público, e eu quero te mostrar isso também nos meus gráficos para você saber onde olhar. Porque muita gente chegou no meu canal no YouTube não pelas vias normais. Elas foram recomendadas ou fizeram algum tipo de busca que normalmente as pessoas não fazem. Ou seja, eu descobri públicos novos. E se essas pessoas chegaram, encontraram o meu conteúdo e gostaram dele a ponto de se inscrever ou passar tempo suficiente, é bom a gente entender o que fez essas pessoas chegarem até o nosso canal, chegar até o nosso blog, chegar até as nossas redes sociais, interagir de alguma forma e passaram a nos seguir. Por quê? Agora seria interessante investir nesse tipo de conteúdo, investir nesse tipo de público, ter estas pessoas como alvo. Por que essas pessoas agora vão passar mais tempo? Esse perfil de pessoas, né? Não uma pessoa específica, mas o perfil de pessoas que consomem esse tipo de conteúdo e que você sabe que converte em bons resultados para o seu canal, para a sua atuação na internet. E existem outras análises que você pode fazer. No canal no YouTube e também no Analytics do seu blog, você pode procurar quais foram os vídeos mais acessados, quais foram os artigos mais acessados e analisar suas redes sociais também para saber quais foram os conteúdos mais compartilhados, mais curtidos e tudo mais. E aqui no painel do YouTube, se você rola a tela, tem a opção do ver mais, e aqui tem alguns gráficos que são interessantes. É lógico que eu estou acompanhando isso dia a dia, e tem alguns vídeos que tiveram maior crescimento, né? No meu caso aqui, teve uma busca muito grande por como fazer live na internet, porque todo mundo quer saber um jeito de se comunicar com os seus clientes, com o seu público. Realmente houve um crescimento muito grande de lives aqui, principalmente no Facebook, né? Há um crescimento gigantesco nesse período, de novo, a partir ali do dia 16. Também nessa linha verde aqui, como fazer live no YouTube, houve um crescimento grande, como fazer videoconferências, né? Eu aproveitei e criei um conteúdo. Por quê? Qual foi a análise que eu fiz? Nesse período aqui eu já percebi que houve um crescimento nas buscas e nos acessos no meu canal para pessoas que queriam saber como fazer live. E automaticamente eu percebi, e aí eu criei um conteúdo aqui, ó, no dia 19 de março. Eu já vi o crescimento. Veja, eu percebi muito rápido, 2, 3 dias, eu percebi que houve esse crescimento. E você tem que estar analisando o seu canal, o seu blog dia a dia para acompanhar essas coisas. Como eu vi que tinha um crescimento sobre como fazer live, eu pude criar um conteúdo adicional, né, sobre como fazer videoconferências, porque muita gente acabou querendo saber não só como fazer live, mas como interagir com outras pessoas, ou seja, por causa do seu trabalho, ou como
conversar com outras pessoas. Também fiz um vídeo recente no meu canal, vou abrir aqui para te mostrar, publiquei ele recentemente, são os vídeos mais recentes aqui do meu canal, como fazer live com 2 ou mais pessoas no Facebook e no YouTube. Esse vídeo exatamente aqui, porque muita gente também está se interessando por conversar com outras pessoas. Eu não quero fazer uma live comigo sozinho, eu quero falar com outras pessoas onde elas estão, fazer lives e conversar de maneira remota. E aí eu criei esse conteúdo, porque eu percebi uma demanda, e é exatamente o que você tem que fazer agora no seu nicho. Analisar as suas redes sociais, o seu canal, o seu blog, entender o comportamento das pessoas e saber onde você deve investir em conteúdo. Não fique muito preso ao estilo de conteúdo que você já fazia. Tenta descobrir por que as pessoas gostaram mais desses vídeos, por que elas encontraram mais, e também é outra análise que você tem que fazer, né? Por que essas pessoas encontraram mais estes seus vídeos? Ou seja, saber a fonte de visualização onde esse seu conteúdo foi encontrado. Provavelmente no meu caso aqui do como fazer live no Facebook, as pessoas encontraram a partir dos mecanismos de busca do próprio YouTube ou de buscas do Google. E é isso que eu vou te mostrar também. Se eu pegar aqui então aquele momento 16 de março para frente, veja que houve um crescimento muito grande, né, vertiginoso, porque ele tinha um crescimento normal de visualizações. Depois houve um crescimento bastante vertiginoso. Então se eu pegar aqui apenas o mês de março, para pegar esse período aqui, eu posso analisar um pouco melhor de onde vêm essas pessoas. Eu vou clicar em alcance, aqui vai me dar uma noção melhor do que aconteceu, né? Também eu posso ver uma média de tempo de visualização das pessoas, e aqui eu tenho a origem do meu tráfego, né? Tipos de origem de tráfego. Pesquisa no YouTube trouxe 52% dessas pessoas. Também externas, existem muitas fontes externas, pode ser um link, alguma coisa que está no meu blog, por exemplo. Também vídeos sugeridos, 16%. Quando você entende a origem das pessoas, você vai investir nesse tipo de tráfego, você vai investir nesse tipo de fonte de visualização ou de acesso. Aqui eu percebo que a pesquisa do YouTube me dá muito resultado para esse tipo de conteúdo. Então eu preciso melhorar minhas técnicas de SEO, organizar e saber o que eu fiz corretamente nesse vídeo também, porque ele ficou bem posicionado nos resultados de visita. Eu preciso entender também o comportamento desse público, né, o tempo que eles passaram assistindo. Veja que 99% dessas pessoas não são inscritas no meu canal, então se essas pessoas encontram o meu conteúdo, o que eu tenho que fazer para torná-las um público mais fiel, para que elas se inscrevam, para que elas atendam ao meu call to action, né, a minha chamada para ação, seja para deixar um like, comentar, acrescentar mais dúvidas. E outra análise é o tempo de retenção, o quanto eu consigo convencer essas pessoas de passarem mais tempo no meu canal. E aqui no caso, esse vídeo tem uma média de visualização de 3 minutos e 16 segundos. Eu posso reassistir esse vídeo, saber por que as pessoas abandonaram. Eu sei mais ou menos por quê, porque mais ou menos nesse tempo aqui eu mostro que é possível fazer live a partir do celular. E muita gente resolve isso já nesse ponto, porque dali pra frente, depois que eu mostrei como fazer live no celular, e ela é muito simples, poucas pessoas ficam dali pra frente porque eu vou ensinar como fazer live a partir do computador. E o celular já resolve. A grande maioria das pessoas só tem um celular, não tem um computador, ou não tem uma boa webcam, não tem um bom microfone, e assim essas pessoas vão encerrar, vão falar, beleza, já resolveu o meu problema, eu aprendi como fazer live a partir do celular é que eu tenho, e essa é a solução que eu precisava. Entender o comportamento do nosso público faz com que você crie melhores conteúdos. E a partir daí, o que eu fiz? Eu criei uma série de vídeos, estou usando o meu exemplo para que você depois aplique isso ao seu nicho, à realidade do seu canal, do seu blog, da sua atuação nas redes sociais em geral. Eu acabei criando uma série de vídeos ensinando mais sobre lives, atualizando esse conteúdo. Ele não está desatualizado, ele está perfeito, a pessoa consegue entender exatamente o que ela precisa fazer. Eu ensino a pessoa a usar uma outra ferramenta que é o OBS Studio, e aí eu falei, poxa, eu preciso melhorar isso, profissionalizar, porque algumas pessoas vão querer se aprofundar nesse tema. E aí, daí pra frente, o que as pessoas esperam? Quais são as melhores ferramentas, os melhores recursos? Eu preciso de câmera, eu preciso de microfone, eu preciso de qual software instalado no meu computador, eu preciso de que tipo de internet, e aí eu comecei a fazer outros vídeos sobre isso. Como que a pessoa pode fazer, eu mostrei, né? Fazer live com outras pessoas, fazer live com o Streamlabs OBS, que é o outro que eu uso. Também vi que teve um crescimento sobre como gravar tela, como fazer videoaulas, como vender videoaulas, e fui criando conteúdos complementares onde eu podia
pescar, né, fisgar outras pessoas que estavam. Quem estava interessado, por exemplo, em fazer live? Será que ela estava interessada em criar videoaulas? Será que ela estava interessada em ferramentas a partir do computador? Ou ela estava interessada em um webcam, em microfone? Então eu comecei a rastrear esse tipo de coisa e determinar como eu poderia atingir essas pessoas a partir do meu conteúdo, a partir do meu canal. Fazer essa análise é extremamente importante. E aqui eu volto no ponto inicial do vídeo. Nós não sabemos quais caminhos as coisas vão tomar de agora para frente. Se os processos e as ideias de afastamento social, de quarentena, se isso vai ser afrouxado, se vai ficar mais intenso, em que momento nós estamos vivendo isso, né? Essas coisas estão completamente fora do nosso controle. Mas algumas coisas estão dentro do nosso controle. Entender o comportamento desse público, mesmo que depois tenha uma queda grande e tudo volte ao normal, ao que era antes, no número de visualizações, de acesso das suas redes sociais, do seu blog, do seu canal no YouTube, mesmo que tudo volte ao normal, se você entender que tem muita gente que está interessada naquilo que você faz, mas elas simplesmente não estão encontrando você por qualquer motivo que seja, ou que o seu canal, que o conteúdo que você cria não tem todas as soluções que essas pessoas querem, você pode resolver isso agora. Você pode aproveitar esse crescimento, essa curva de crescimento nas suas estatísticas para entender um público que normalmente não te encontra e garantir que futuramente, mesmo que os números voltem ao normal, essas pessoas continuem te encontrando no fluxo normal delas de internet, ou que seu vídeo seja mais recomendado na home, na barra lateral, que você fidelize um público maior agora e garanta que essas pessoas não saiam mais do seu canal, que elas realmente fiquem fidelizadas, que elas tenham vontade de te seguir, de acompanhar você em outras plataformas também. E o mais interessante, talvez, seja você renovar o seu estilo de criação de conteúdo, repensar a maneira como você interage com o seu público, escreve os seus roteiros, pensa o tipo e o formato de conteúdo que entrega para as pessoas. Às vezes é bom a gente não ficar repetindo modelos, repensar coisas, maneiras de falar com as pessoas, de determinar que tipo de conteúdo que a gente cria, como que a gente cria esse conteúdo, a frequência com que você publica. Tudo isso você pode estudar agora, porque como teve um crescimento muito grande, você consegue analisar mais números em um período mais curto. E é isso que talvez seja o resumo de tudo que eu falei nesses últimos minutos. Quando você tem um grande número de visualizações, você consegue analisar mais cenários em um curto período. Então nesse caso aqui, por exemplo, que em 15 dias eu tive 3 vezes mais visualizações, eu pude analisar 3 vezes mais resultados e possibilidades para o meu canal, onde nesses 15 dias do final de março, eu percebi que eu poderia criar mais conteúdos para o meu canal em abril, continuar analisando, entendendo o comportamento do meu público, aumentando a quantidade de conteúdo e estudando outras formas de atingir as pessoas para garantir essa fidelização. Só para efeito de comparação, eu vou colocar aqui como foram, porque eu estou gravando esse vídeo no dia 12, no dia 12 de abril. Ou seja, nós tivemos efetivamente só 11 dias de dados de análise. Eu vou te mostrar aqui como é que foram os meus números nesses dias aqui, 11 primeiros dias de abril, do dia 1º ao dia 11. Eu já tive 105 mil visualizações, 1.700 inscritos. Se eu mantiver, e 262 dólares, se eu mantiver isso aqui ao longo do mês, ou tiver dentro de uma média, eu vou fazer mais de 250 mil visualizações no mês de abril. Então se eu pegar as estatísticas só do mês de março, vamos voltar aqui para a visão geral, o mês de março todo, né? Então o mês de março inteiro eu fiz 163 mil visualizações e tive 2.600 inscritos. Se eu comparo agora com esse período de abril, 105, eu vou fazer em 15 dias aproximadamente o que eu fiz nos últimos 15 dias de março. Veja, meus números são bastante favoráveis. Vou fazer mais de 3.000, talvez 3.500 novos inscritos e a meta é chegar aos 100 mil até o final desse ano. E vou ganhar mais de 500, talvez vou ficar muito perto de 700 dólares
nesse mês de abril se tudo der certo. E eu estou fazendo vídeos todos os dias, veja, tem um vídeo todo dia, além da live que eu faço nas terças-feiras. Quando você consegue analisar os seus resultados, entender o comportamento do seu público, você monta estratégias corretas para médio e longo prazo. Aqui no caso, eu montei uma estratégia para curtíssimo prazo, eu tive poucos dias para analisar, mas eu repito, eu consegui ter uma análise satisfatória porque o número foi muito grande. Como os números foram muito grandes, eu tive números 3 vezes maior, eu pude analisar 3 vezes mais coisas do que normalmente eu analisava. Você precisa fazer isso nesse momento, aproveitar essa onda de crescimento, esse comportamento diferenciado das pessoas na internet, entender como as pessoas estão se comportando e preparar a sua estratégia, preparar o seu comportamento para atingir essas pessoas e ter melhores resultados, seja ganhar mais dinheiro, e aqui eu estou mostrando apenas as estimativas dos meus ganhos com AdSense, mas eu tive ganhos com outras plataformas, com outras redes sociais, com meus programas afiliados, com os meus cursos. Se eu fosse mostrar todos esses números, a gente vê que há um crescimento muito grande, um interesse maior das pessoas em usar a internet, aprender a usar a internet profissionalmente. Tem muita gente, muito profissional, tentando aprender a usar a internet para trabalhar como elas não faziam antes. Professores, advogados, consultores, nutricionista, fisioterapeutas, muita gente. Eu citei aqui fisioterapeutas, normalmente o pessoal sabe que profissionais de saúde não podem fazer atendimento remoto, mas aqui no meu estado, Minas Gerais, teve uma resolução, se não me engano, do Conselho Estadual, ou coisa do tipo de fisioterapia, alguma coisa assim, permitindo que alguns tipos de atendimentos pudessem ser feitos via videoconferência, ou clientes que já estavam sendo atendidos. E esses profissionais tiveram que se adaptar, tiveram que aprender como lidar com essa situação. E muitos outros, pessoal da área jurídica, pessoal da área de contabilidade, está tendo que aprender a lidar com essa distância para resolver as questões dos seus clientes. Há uma brecha muito grande agora e você pode descobrir dentro do seu nicho qual está sendo o comportamento dos profissionais, do pessoal que atua na área, como você pode atingir essas pessoas. Eu acredito que essa análise agora vai nos ajudar a antecipar o que virá para frente. A gente não consegue adivinhar, mas a gente consegue antecipar, antever, prever algumas coisas, mostrar um comportamento. Então vou criar mais vídeos, eu vou melhorar os meus artigos, eu vou ampliar minha atuação nas redes sociais, eu vou, sei lá, criar o meu próprio curso. Você vai descobrir o que é melhor agora, a partir dos seus dados, fazer os seus testes, ter os seus resultados e definir o que é melhor a médio e longo prazo para esse momento novo. Realmente a internet está completamente de cabeça para baixo. E quem ficar esperando a onda para depois definir o que é melhor, vai ficar para trás. Antes a gente ficava para trás ao longo do tempo. Sabe, as mudanças na internet elas são rápidas, mas você tem ali um espaço para se adaptar. Por exemplo, quando o YouTube surgiu e teve toda essa onda de pessoas criando canal e tal, isso foi mais ou menos lá para 2011, 2012, 2013. Quem percebeu essa mudança já 2011, 2012, 2013 já foi criar canal, já foi investir em produzir conteúdo em vídeo. Teve gente que percebeu isso bem antes, né? 2008, 2009 já estava percebendo uma migração das pessoas para o conteúdo em vídeo. E outras pessoas simplesmente esperaram. Nossa, o YouTube está assim, dominando a internet, o tipo de conteúdo, de consumo de conteúdo. Aí essas pessoas só acordaram lá para 2015, 2016, aí já começam a achar que é um pouco tarde, aí nós estamos agora em 2020, algumas pessoas ainda estavam num outro tipo de comportamento de uso da internet. Mas veja, as mudanças foram gradativas, 1 ano, 2 anos, né? O Facebook não chegou dominando a internet logo de primeira, existiam outras redes sociais, havia um comportamento diferenciado das pessoas migrando para o Facebook e saindo de outras redes sociais, e quem tem olhos atentos percebeu essa mudança. Agora, o que está acontecendo é que muita gente está percebendo uma mudança grande, vai ter realmente uma mudança de comportamento da maneira como as pessoas usam a internet, independente de onde toda essa crise vai nos levar, vai haver uma mudança. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Eu acabei de citar os profissionais, muitos profissionais que antes só atuavam de forma presencial, agora acabaram de descobrir que é possível
atender à distância e vão descobrir que dá para ter até muito mais cliente do que eles tinham antes. Outras pessoas também estão descobrindo a internet como uma fonte de renda extra. Muitas empresas estão descobrindo que não precisam ter todo o quadro de funcionários dentro de um escritório. Há uma mudança de comportamento e depois que tudo voltar ao normal, porque eu acho que as coisas não vão voltar ao normal, as pessoas vão perceber que dá para manter alguns estilos e alguns comportamentos de consumo. Veja dentro da sua casa, qual tem sido o comportamento de consumo de vocês? Aí dentro da sua casa, da sua família, ou o seu estilo de consumo, a maneira como você gasta, o seu padrão de vida, tudo isso mudou e muita coisa você vai adaptar e vai tornar aquilo o padrão da sua casa, da sua família. Muita gente não cozinhava, não fazia comida em casa, só comia fora, só pedia comida. E aí passaram no supermercado, fizeram compras e tiveram que descobrir como eu faço a minha própria comida. Ou fazer boa parte da comida em casa e não ficar dependendo tanto de coisas externas. E depois você vai fazer as contas e vai perceber que isso é muito mais barato. Muita gente vai mudar o seu comportamento, independente se as coisas voltarem ou não voltarem ao normal. E na criação de conteúdo, nós que atuamos na internet, se a gente percebe essas coisas antecipadamente, você já está na frente dos seus concorrentes. Outros só vão perceber o resultado de tudo isso daqui a alguns meses. E aí, daqui a alguns meses, já vai ser tarde para alguns, você vai estar bem à frente, até que essas pessoas corram atrás do que aconteceu, você ainda vai continuar sempre na frente delas, porque você já tomou velocidade, já tomou distância dos seus concorrentes. Eu sei que é uma análise um pouco mais complicada, eu quis fazer estilo mesmo um bate-papo com menos edição do que normalmente eu faço com os meus vídeos e também não falar tão corrido igual eu costumo falar, porque eu acho que esse é um assunto extremamente interessante. Tem muito mais coisa para analisar. E depois, se você chegou até o fim, sei lá quantas pessoas chegaram até o final desse vídeo, se você chegou até aqui, comenta o que você acha desse estilo de conteúdo, porque eu vou tentar fazer esse tipo de conteúdo aos domingos. Ao menos um vídeo por semana, onde eu falo de uma forma um pouco mais livre, sem um roteiro tão bem definido, né? Eu tenho um roteiro mais ou menos definido para esse vídeo, né? Eu não falei tão aleatoriamente, onde eu posso falar de uma maneira mais livre, sabe? Sem precisar fechar um tema, tem que caber ali em 10, 15 minutos de vídeo e eu tenho que fazer tudo corrido, cheio de edição. É mais um bate-papo, você pode colocar aí apenas apertar play e ir ouvindo alguma coisa nesse sentido. Bom, essas são as minhas ideias. Também eu não tô fechando todas as ideias aqui porque é tão complexo esse tema que eu não tenho todas as ideias, eu não tenho todas as respostas. Veja, eu tenho tantos números para analisar que eu mostrei o meu canal no YouTube, mas eu ainda tenho minhas redes sociais, eu tenho o meu blog, que eu preciso retomar e produzir mais conteúdo para ele, para aproveitar esse momento de crescimento. Preciso entender um pouco melhor como fazer live, já que tem muita gente fazendo live na internet. Há uma disputa por atenção, porque, gente, os números estão crescendo, mas muita gente também está criando mais conteúdo, então a disputa por atenção está muito maior do que estava antes. Então você precisa ser muito mais profissional, porque muita gente vai disputar a atenção do seu público junto com você e muitas dessas pessoas não são profissionais. Não têm capacidade técnica ou não têm conhecimento que talvez você tenha. E se você também se antecipa a isso, veja, nossa, eu poderia ficar aqui mais meia hora falando sobre essa questão, porque é possível se antecipar em muitos níveis. Tem muita gente chegando na internet, tem muita gente fazendo muito mais live, muito mais vídeos, muito mais conteúdo nas redes sociais, aí há uma enxurrada de coisas aparecendo na internet, mas nem todo mundo é tão profissional. E quem é profissional é que vai se destacar. O diferencial nesse momento agora é quem realmente entender bem os números, entender o comportamento de acesso da internet do seu público-alvo, e quando você entende esse comportamento e se antecipa a ele, você consegue resolver, atender a demanda desse público, ocupar esse espaço, e os outros que estão tentando a atenção do seu público não vão conseguir te alcançar. Essa é uma análise talvez para um outro vídeo, para um outro bate-papo, mas comentem aqui também quais são as análises de vocês, quais são as ideias, eu vou deixar links na descrição e tal, esse vídeo é bem diferente de tudo que eu costumo fazer aqui no canal. É diferente, eu tô tentando alguma coisa diferente, percebe? Eu tô tentando ver um outro tipo de comportamento do meu público, talvez tem pessoas que querem esse tipo de conteúdo um pouco mais bate-papo, mais aprofundado. Eu tô fazendo os meus testes, talvez no próximo domingo não tenha vídeo assim. O que você acha? Deve ter mais vídeos assim? Você acha que eu preciso fazer mais vídeos desse tipo? Comenta aqui embaixo.
Inscreva-se no canal, deixe seu like, essas coisas nos ajudam com as nossas metas. Aqueles 2 vídeos de final, como sempre, como recomendação. E eu quero ouvir o que você pensa sobre tudo isso. E também sobre esse estilo de vídeo que eu fiz diferente aqui. Muito obrigado, eu espero você. Até a próxima.